Sormani, já que ele começou por essa parte aí, que até é o que ele tá pretendendo dar sequência na carreira dele, vamos falar dessa parte aí de bastidor, executivo de futebol, exatamente isso. empresário, dirigente, que eu te cortei aquela hora no começo lá. Agora esqueci a pergunta. Agora retoma aí. A pergunta era em cima dos empresários, né? Os times comem na mão de empresário? É normal isso? Existe time que não tá na mão de empresário? Sormani, cara, hoje eu posso falar do Corinthians porque eu vivi muito lá. Corinthians, a mega potência. Qual empresário que não quer ter um jogador que esteja vestindo a camisa do Corinthians? Então, assim, a oferta é gigantesca. Todo mundo oferece jogadores pro Corinthians. A gente tem o Cifute, né? Quando eu estava lá, né? Tem um Cifute dentro do Corinthians. E o que chegava de relatório de jogadores assim era absurdo, né, na nossa mesa. Tudo, claro, destrinchado lá pelo nosso Cifute, que é 5 caras lá dentro, Cifute do Corinthians, e entregava tudo mastigado. Então, dentro do Corinthians, claro que tem as relações, né, do presidente em confiança de um empresário, confiança desse empresário, que são, de fato, os empresários de mais nomes dentro do mercado, que a gente fala aí, Fernando Garcia, da elenco, né? Juliano Bertolucci, enfim, vários nomes aí que tem uma relação muito grande com os dirigentes do Corinthians. Então, e os principais jogadores dentro do mercado, vamos ver, na época, Roger Guedes, vai ver Pintombeira, que é empresário do Fábio, que tem uma relação boa dentro do Corinthians. Então, isso vai influenciando e você acaba girando entre aqueles caras, né? Falo assim, porque eu vi por fora, não inserido dentro dos processos de contratação, mas o que eu vi era mais essa movimentação. Agora, em relação a outros clubes, eu não consigo te falar. Esse empresário aqui é amarrado com esse clube, só entra nesse clube através desse empresário. Mas difícil você cravar uma situação dessa. Porque tem um jogador bom. O Corinthians quer. Na época que eu estava lá, era o Michael, campanha maravilhosa no Goiás. Todo mundo queria, Flamengo, tal. Aí ia ver empresário X, que é o mesmo empresário de ciclano, fulano. E geralmente gira muito nisso, né? Então, aí ele acabou parando no Flamengo. Acabou indo pro Flamengo. Por conta pelos números, valores. Lógico, mas por conta da interferência também do empresário. Sim, pode ser. Na época eu nem me lembro quem era o empresário dele na época, mas acontece muito isso, né? Porque todo jogador quer vir pro Corinthians, né? A gente ouve muito falar que às vezes tem uma negociação, aí o cara, o empresário vai botar esse aqui no time, mas, tem que trazer também o fulaninho aqui, porque pra compor aqui, porque depois eu consigo vender ele pra lá, preciso de uma vitrine. Acontece essas jogadas casadas assim? A gente ouve falar muito isso nos programas. A gente vê e escuta falar muito. Agora, na minha época lá, eu não vi acontecer dessa maneira. Contratação assim de 2 atletas. Tem muito contratação a pedido do treinador, né? É que a gente observa mais. Vamos supor, chega o Wilson, que é do mesmo empresário do Marlone, mas também ele quer pedir o Marlone, campanha boa no Vasco, Wilson, campanha boa na Chapecoense, é do mesmo empresário, chega no mesmo período. Isso eu vi acontecer, aconteceu comigo, né? Agora, pode ser que aconteça sim, mas em clube grande hoje é difícil, né, cara? Imagina, você quer contratar pro Flamengo, sei lá, o Yuri Alberto. Aí fala, não, leva o Yuri Alberto, mas tem que levar esse jogador aqui. Uma boa mesmo, Flamengo. Trocar o Gabigol por... Estão falando aí. Estão falando, então, No Flamengo, não é sacanagem. Não estão falando, não. Quem tá falando é a aí, torcida e a mídia corintiana. Flamengo, a bola chega redonda pro Yuri, pô. Então, agora você imagina que o Flamengo, né, vai falar, não, tá bom, vem o Yuri Alberto e vem um outro jogador aqui. O Flamengo não vai aceitar um tipo de negociação dessa. Penso eu, né? Porque se for um jogador que vai agregar, agora um jogador que você enxerga juntamente com a comissão técnica, a diretoria que não vai agregar... A gente ouve também, Sormani, rapidinho. O Sormani não... ele vai falar, mas até para compor esse assunto, a gente ouve também, às vezes, falar, o time tá devendo, não sei o quê, às vezes que o empresário vai lá e banca o salário do jogador. Sim, isso aí eu já vi também. É isso que eu pergunto. Tem, né? Tem o lance do Carille também, que a gente tava conversando ali. Complementa aí, Sormani. Tem sim. Tem time que depende... não precisa... O Will Dantas, que negociou o Pedrinho com o Benfica. O Pedrinho agora tá no Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro. Na época, o Corinthians devia pra ele 20 milhões de euros. Certo. Da negociação pro Benfica.
Era a comissão. Eu não sei se era 20 milhões. 20 milhões foi o preço do Pedrinho. Eu não me lembro exatamente qual o valor. Mas o Corinthians viu uma grana para ele. Certo. Porque às vezes o jogador tem comissão, o empresário, e às vezes ele coloca dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube a pagar, por exemplo, o 13º. Rola isso mesmo, Vitor? Rola sim. Eu já vi, né, acontecer isso aí no próprio Corinthians em relação ao Fernando Garcia. Teve um ano que eu era jogador ainda, e isso eu fiquei sabendo pelos bastidores. Eu era atleta e o Fernando emprestou um valor pro Corinthians para pagar o 13º dos atletas, né? Agora sim, se você afirma isso aí, eu era jogador, chegou pro nosso ouvido, dos atletas também. E isso aconteceu. Exatamente. E aí o clube fica com uma dívida com o empresário, que depois é acertado. Então, é isso que eu falo. Aí o empresário chega lá pro presidente do clube, que no qual ele emprestou dinheiro para pagar o 13º, assim, escuta, olha, eu tenho esse menino aqui, vou ser sincero pra você, ele é perna de pau, mas eu preciso que você pegue ele aqui. O cara vai falar, não. Porque aí ele vai falar pro cara o seguinte, lembra quando você precisou do meu dinheiro? Ele não vai falar que o cara é perna de pau, não, né? Ele vai falar, não é bem o que você tá pensando. Mas eu preciso que você me ajude agora. Preciso que você me ajude agora, entendeu? Eu cito muito, eu sempre menciono esse caso do Ângelo e do David Washington, que foram negociados com o Chelsea. O Ângelo foi vendido por 15 milhões de euros. O Ângelo não vale 5, pô. Não vale 5. E o David Washington, que valia 30, foi negociado por 15. Entendeu? Então, o Chelsea pagou pelos 2 jogadores 30 milhões. Ainda saiu no lucro. Porque ele deveria ter pago uns 35. Mas, muito provavelmente, o empresário deles, que é o Bertolucci, chegou e disse, escuta, olha, putz, cara, eu preciso que você pegue um Ângelo aqui. Tanto funciona assim que ele tá jogando no Estrasburgo. Não é nem titular lá. Foi emprestado. Mas, se você comprar ele aqui, ó, tem esse outro menino aqui, ó, o David Washington. Esse moleque é bom. Eu trago ele pra você também. Aí comprou o Ângelo. Dias depois, chegou lá o David Washington, que fez, acho que 2 ou 3 partidas no time do cima do Santos. Como é que pode um troço desse? Acontece aquilo ali de você contratar o que o clube entende que está contratando, que é uma certeza, um atleta que vai vir para resolver, aí tem a questão da aposta. Fala, mas leva isso aqui, mas é uma aposta, pode ser que dê certo. O clube fala, pô, vamos levar, vamos ver. Vai que, se não, a gente empresta, dá minutagem para eles em outros clubes, que aí acontece de evoluir mais para frente, virar um bom jogador ou não, voltar para o Brasil, né? Acontece muito isso.